o restante do dinheiro, se é... Karl Dönitz, o impiedoso comandante naval de Hitler. Ele foi o cabeça. Seus U-Boats tiraram milhares de vidas. Poucas coisas devem ter sido mais assustadoras do que ser caçado por uma dessas coisas. Ele era um nazista fanático, disposto a tudo. Quais eram as condições dos trabalhadores escravos forçados a construir esse abrigo? Para ver o sonho maligno de Hitler realizado. Por que Hitler escolheu Dönitz como seu sucessor? A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir, e para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares como por polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis, e este é Hitler e sua corrente do mal. De muitas formas, eu acho que o Dönitz é a personificação daquela clássica pergunta: quando e como alguém nas Forças Armadas se torna um criminoso de guerra? Guy, como nós decidimos quando essa linha realmente foi cruzada? A resposta é bastante direta: ao infringir as leis de guerra. É claro que pode parecer bobo que se tenha leis para o combate, mas elas existem. A grande questão a se responder sobre Dönitz é se ele, de fato, infringiu essas leis de guerra. Matt, eu acho que isso levanta a questão de que se você está nas Forças Armadas, matar é parte integral do seu trabalho. Como é que isso afeta a moralidade? Na verdade, eu acho que tem uma questão maior, além dos crimes de guerra de que conversamos. A questão é como fica a moralidade em tempos de guerra, porque o combate altera a moralidade. E Anthony, por que tantas pessoas que estão cientes das ações de Dönitz durante a Segunda Guerra Mundial ainda tentam apresentá-lo apenas como um marinheiro seguindo ordens? A ideia de um militar correto, há tempos, é um mito poderoso e é fácil de compreender por quê. As pessoas querem dizer que, claro, o regime era criminoso, promoveu guerras de agressões, mas os soldados e os marinheiros que serviram eram honrados. No caso dos militares alemães da Segunda Guerra, isso é um grande mito e é um mito do qual a reputação de Dönitz se beneficiou. Ele também moldou o legado e a reputação dele para se beneficiar desse mito. Com base nisso, como vocês avaliam as ações de Dönitz? Eu acho que é preciso ir até a Alemanha para ver como o legado dele é apresentado e contestado. Eu estou indo para Munique, até o Deutsches Museum, uma das maiores coleções de tecnologia histórica do mundo. Lá estão artefatos únicos que são o ponto de partida perfeito para a minha investigação. Carola, oi. Oi. Então é isso? É. Carola Dalka é a curadora de ciências da computação e criptologia daqui. Olha só isso. Sim, essa é a Enigma. A Enigma naval. Essa é uma máquina Enigma. O infame aparelho de decodificação nazista que enviava mensagens ultra-secretas. Nossa, eu nunca estive tão perto de uma máquina como essa antes. Os nazistas usavam máquinas como esta para enviar códigos de rádio e comandar os U-Boats no Atlântico, coordenando seus ataques aos navios aliados. Mas como a Marinha e os U-Boats usavam essa máquina para se comunicarem entre si? A pessoa que usava a Enigma tinha sempre que digitar a mensagem para criptografar ou descriptografar. Então, quando se digitava um X, talvez saísse um T, mas digitava o X de novo e não saía outro T, mas talvez um F ou outra letra. Durante a Batalha do Atlântico, o comandante alemão encarregado de dar essas ordens era o almirante Karl Dönitz. Dönitz era um oficial naval alemão. Ele foi a força por trás da construção da frota alemã de U-Boats. Dönitz foi a mente por trás do combate submarino alemão. Foi ele quem percebeu como os submarinos poderiam ser eficientes para, basicamente, obstruir os britânicos e cortar o suprimento vital deles, vindo do Canadá e dos Estados Unidos. Dönitz sobreviveu à guerra e foi preso pelos aliados, que o levaram a julgamento juntamente com outros 21 nazistas proeminentes em Nuremberg. Ele sofreu 3 indiciamentos, incluindo múltiplas acusações de conspiração, promover uma guerra de agressão e cometer crimes contra as leis de guerra reconhecidas internacionalmente.
I'll give you one more opportunity of answering my question. Ja, das weiß ich nicht. Dennett foi muito provocador em Nuremberg. Ele dizia que era um mero oficial sênior das Forças Armadas que tinha feito seu trabalho. Era só um marinheiro. Ele não era muito conhecido pelo público em geral. Quando as pessoas ouvem falar de Dennett, há uma tendência a pensarem nele como um militar despolitizado de carreira, em vez de alguém envolvido em crimes de guerra. Mas se ele era mesmo apenas um oficial seguindo ordens, como afirmou, por que foi julgado como criminoso de guerra ao lado de nazistas de elite como Hermann Göring? Quem era, de fato, o grande almirante de Hitler? A minha busca por uma resposta começa aqui. Este é um submarino U-1, o primeiro modelo da Marinha Alemã e a embarcação padrão para treinamentos quando Karl Dönitz, ainda jovem, se juntou à equipe U-Boot durante a Primeira Guerra Mundial. Óbvio que aqui era a sala de máquinas. Esses lugares não foram feitos para caras altos como eu. Imagina só como devia ser difícil, tão claustrofóbico, tão barulhento. Vamos lembrar que os U-Boats e os submarinos eram uma forma um tanto nova de combate. Você se escondia debaixo das ondas, emergia, destruía umas coisas e submergia de novo para as profundezas e a escuridão. Essa é a sala de torpedos, onde acontecia a ação no U-Boat. Durante a Primeira Guerra, Dönitz ficou convencido de que submarinos eram essenciais para o futuro das batalhas navais. E ele não se interessava por navios de superfície como pelos submarinos. E ele começou a pensar sobre como melhorar a frota de submarinos alemães. O U-Boat de Dönitz foi afundado pelos aliados no Mediterrâneo em 1918. Ele sobreviveu e viu o fim da guerra de um campo britânico de prisioneiros de guerra. Dönitz passou um ano lá, remoendo a derrota alemã e desenhando uma nova tática de submarinos para derrotar os aliados, caso tivesse uma nova oportunidade. Ele se preparava para as guerras e batalhas que ele queria lutar. Ele queria ir novamente e desejava atingir os aliados com toda a força. Dönitz sonhava com o dia em que a frota alemã de U-Boats retornaria e teria sua redenção em batalha. Este é o Memorial Naval de Laboe, na saída da cidade de Kiel, na costa norte da Alemanha. Nossa, eu estou impressionado com o tamanho. É impressionante, não é? É, ele é mesmo enorme. Sim, ele chega a 85 metros acima do nível do mar. O Dr. Jan Witt é historiador e a principal autoridade sobre Dönitz e a história naval da Alemanha. O que eu entendo é que a experiência de Dönitz como comandante do U-Boat durante a Primeira Guerra Mundial o deixou vidrado em submarinos. Ele via submarinos como o futuro do combate naval. Ele acreditava mesmo nisso, com certeza. O problema era que, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha estava proibida de ter qualquer U-Boat. Mas no início de 1933, Hitler se tornou chanceler. Como Dönitz, ele também era um veterano da Primeira Guerra Mundial, insatisfeito com os termos da redenção alemã. Ele logo começou a reconstruir as forças armadas alemãs e em 1935, os U-Boats foram reintroduzidos na Marinha. Depois... Bom, aí então o Dönitz se encontrou na Marinha Alemã como parte da Alemanha nazista. Sim. Agora... é claro que ele estava nas Forças Armadas, sim, mas até que ponto ele era mesmo um nazista convicto? É preciso compreender o pensamento dos oficiais navais alemães durante aquele momento. De longe, a maioria celebrava o regime nazista, especialmente porque oferecia novas esperanças de revitalizar as forças armadas alemãs. Tá bom. E, é claro, novas oportunidades de carreira. Então eles esperavam que o regime nazista tornasse as forças armadas alemãs grandes de novo. Isso. Dönitz se tornou um nazista convicto e um ávido admirador de Adolf Hitler. E ele também abraçou o famoso antissemitismo nazista. Ele costumava fazer discursos antissemitas e também comentários do tipo: dá para imaginar como a Alemanha estaria hoje sem o Hitler? Ia ter judeus aqui, tudo estaria terrível. Ele disse que preferiria morrer do que viver em um país onde ainda houvesse presença judaica. E ele foi um dos seguidores mais leais de Hitler.
até o último instante. Dönitz era uma estrela em ascensão na equipe de U-Boats. Ele começou a treinar uma nova geração de submarinistas, exigindo não só devoção total ao serviço, como também a Hitler e ao nazismo. Assim, ele poderia reconstruir a frota de U-Boats alemães e treinar os homens dele de acordo com aquelas novas ideias táticas. E foi assim que ele construiu a liderança dele para o combate com U-Boats. Em setembro de 1939, Hitler colocou o mundo novamente em guerra. A chance de vingança de Karl Dönitz havia enfim chegado e seus U-Boats estavam prestes a trazer devastação para os aliados. Eu fico imaginando como seria avistar um comboio e aí enviar uma mensagem para partir para a matança. Eu estou em uma missão para determinar onde o comandante dos submarinos nazistas, Karl Dönitz, entra na corrente do mal de Hitler. Neste momento, eu estou na costa norte da Alemanha com o Dr. Jan Witt, investigando as ações de Dönitz durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa, então esse é um U-Boat tipo 7? Exatamente, Nossa. O último que sobrou no mundo. É incrível. Eu posso olhar mais de perto? Sim, é claro. Maravilha. Cuidado com a cabeça. Eu acho que eu seria mesmo alto demais para fazer parte dessa tripulação. Quantos homens normalmente serviam nesse tipo de U-Boat? Até 50 homens. 50 homens? 50. Então tinham 50 homens socados aqui dentro deste tubo. É inacreditável. Meu Deus, eu nem consigo imaginar 50 homens cabendo aí. 2 banheiros para 50 homens. 2 banheiros? 2 banheiros, sem chuveiro. E um dos banheiros eles costumavam usar como depósito de suprimentos. Então era basicamente um para os 50 homens. Nossa, o cheiro devia ser insuportável aqui dentro. Era. Uau. As tripulações dos U-Boats enfrentavam condições de confinamento que duravam meses enquanto navegavam pelo Atlântico Norte. Aqui era a sala de rádio? Isso mesmo, dava para ouvir os códigos Morse sem fio. Então aqui achamos diversos tipos de rádio e também a Enigma. Caramba, então a máquina Enigma ficava aqui? Exatamente. Nossa. Foi aqui que os U-Boats receberam as ordens de ataque do almirante Dönitz durante todas as batalhas importantes no Atlântico. The shadow of the conquering German armies covered Western Europe. Em junho de 1940, Hitler empurrou os aliados para trás do Canal da Mancha. Os britânicos estavam isolados e Dönitz viu sua chance de tirar de vez a nação da guerra. O Atlântico era totalmente essencial para a ida de suprimentos vitais do Canadá e dos Estados Unidos até a Grã-Bretanha. Eram linhas de abastecimento realmente essenciais para os britânicos se manterem na guerra. Uma das coisas que fizeram os U-Boats tão eficientes na Segunda Guerra Mundial foi a tática da Alcateia. Essa estratégia foi criada por Karl Dönitz. Pode me explicar como funcionava? Isso veio daquela experiência dele na Primeira Guerra Mundial. Dönitz começou a pensar em modos diferentes de ataque, novas táticas, e aí ele criou a ideia de não fazer os U-Boats atacarem comboios individualmente, mas sim em grupos. August 8, 1940, the German war machine opened the Battle of Britain with an all-out assault on coastal shipping, on the convoys that were keeping beleaguered England alive. Parte dos U-Boats mantinha os navios distraídos, enquanto os outros U-Boats atacavam de fato aquele comboio e os navios de carga, afundando a todos. Aquela foi uma tática bem eficiente, especialmente nos primeiros momentos da guerra, quando os britânicos não tinham muitos navios disponíveis. Ao atirar contra navios de carga desarmados, Dönitz abraçava uma tática que era um tabu, conhecida como guerra submarina irrestrita. Dutch tanker, British tanker. Again and again the torpedoes struck. A guerra submarina irrestrita era basicamente uma tática pela qual eles torpedeavam qualquer navio que aparecesse ali no periscópio. Não importava se o alvo fosse um navio de carga neutro, se estivesse navegando pelo Atlântico para levar suprimentos ao Reino Unido. Era um alvo válido.
Isso é crime. Winston Churchill é famoso por dizer que, na verdade, se os aliados tivessem perdido a Batalha do Atlântico, teriam perdido a Segunda Guerra Mundial. Dönitz parecia disposto a fazer de tudo para conseguir a vitória, mesmo que isso significasse matar milhares de civis desarmados. Muitos acreditam que um soldado perfeito talvez seja alguém que tenha, digamos, código moral flexível. Certamente esses indivíduos podem ser muito bons para fazer o trabalho sujo, para conseguirem realizar os tipos de ações que causariam repercussões morais e também éticas para outros indivíduos. Acho que poucas coisas deviam dar mais medo na Segunda Guerra Mundial do que ser caçado por um desses U-boats. Eu também acho. Imagine você lá em um navio de carga no meio da noite durante uma tempestade e o seu navio é torpedeado. Você está afundando e tem que encontrar uma balsa ou um barco de salvamento. Bom, eu acho que seria o fim da linha para você. É isso. O fim da sua vida. Os U-boats de Dönitz seguiram causando destruição nos comboios de suprimentos dos aliados no início de 1941. Mas o domínio deles estava para acabar. Foram basicamente 3 razões para o jogo virar contra Dönitz e a campanha dos U-boats. Primeiro, os aliados desvendaram o código da Enigma. Então passaram a ter boa noção de onde os grupos de U-boats estavam, pois interceptavam os sinais. Segundo, houve outro avanço tecnológico imenso chamado sonar, pelo qual era possível começar a apontar a posição dos U-boats sob a água com um tipo de radar e então usar ataques subaquáticos para explodir todos. E a terceira razão foi que os Estados Unidos entraram na guerra e junto veio todo aquele poderio naval. Era outra grande ameaça para Dönitz. Quanto mais a guerra durava, melhores ficavam as defesas e mais refinadas eram as táticas anti-U-boats e novas armas eram introduzidas. O papel desses U-boats cada vez mais mudava de serem caçadores para serem caçados. Entendi. Os resultados para a frota de U-boats de Dönitz foram devastadores. As taxas de mortes nas tripulações dos U-boats foram enormes, 75%. Isso é maior que qualquer outro tipo de unidade lá na Segunda Guerra. Mas isso não impediu Dönitz de exigir a fabricação de mais U-boats e de enviar uma tripulação atrás da outra para o que se tornava um massacre. A crueldade de Karl Dönitz em alto mar está bem documentada. Mas ele cometeu uma série de outras atrocidades que são bem menos conhecidas. Eu estou em uma missão para definir onde o comandante dos submarinos nazistas, Karl Dönitz, entra na corrente do mal de Hitler. Até então, eu vi como ele abraçou o nazismo e liderou suas alcateias de U-boats para tentar sufocar. Eu vim para Hamburgo para investigar um outro lado da crueldade de Dönitz. Para onde está me levando? Estamos indo ver um... René Zeneco é historiador e perito no recrutamento nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é o chamado Memorial dos Desertores. O local de celebração para os desertores de Wehrmacht e outras vítimas do sistema de justiça militar do nazismo. Esse é o título oficial, né? Você tem que subir ali para poder ler direito. Então a gente tem que entrar para ler o texto? Sim. Tudo bem, vamos entrar então. Enquanto existiu guerra, existiram desertores. Havia pessoas que realmente abandonaram os postos, fugiam e se recusavam a continuar a lutar na guerra em que deviam lutar. O que faz a deserção se destacar no caso da Alemanha nazista é o fato de que a deserção denota uma clara característica de moralidade. Quando falamos em se recusar a participar de uma guerra de agressão e também de genocídio. O que acontecia com quem era pego desertando das Forças Armadas Alemãs durante a Segunda Guerra Mundial? Os desertores que eram presos na Segunda Guerra Mundial eram levados para a corte marcial e então condenados. Se dessem sorte, pegavam apenas alguns meses de cadeia na prisão militar. Mas muitos milhares de homens foram condenados à pena de morte.
Aqui em Hamburgo, nós temos os nomes de 226 soldados que foram executados aqui nesta cidade no estande de tiro de Rautenbaum pelas mãos dos nazistas, mas possivelmente teve muito mais. Como Karl Dönitz enxergava e tratava os desertores? Bom, sabemos que Dönitz foi o sucessor de Hitler depois que ele cometeu suicídio no abrigo. Ele foi o comandante supremo das Forças Armadas, não só da Marinha, mas de toda a Wehrmacht. Mesmo nos últimos dias de guerra, muitos desertores ainda eram condenados à morte e, como comandante supremo, era ele o responsável por assinar essas sentenças. Então, diversos desertores ainda eram executados segundo as ordens de Dönitz, mesmo já quase no fim da guerra. Hitler tinha dado diretrizes sobre a punição para deserção. E nessas diretrizes havia algumas circunstâncias atenuantes. Quem desertava por uma tolice juvenil tinha como conseguir escapar da pena de morte. Mas para Dönitz não funcionava assim e ele emitiu uma ordem por cima dessa que evocava a pena de morte em todo caso de deserção. Em alguns dos casos de execuções, a Alemanha já tinha até aceitado a redenção. E mesmo depois disso acontecer, ainda estava havendo execuções. Dönitz era um incendiário, um general muito rígido, para o qual era essencial que a guerra fosse finalizada ou vencida segundo as ordens que Hitler tinha deixado. Dönitz, pessoalmente, não aprendeu nada com a guerra. E é por isso que eu enxergo ele como um criminoso de guerra, o que ele era, sem sombra de dúvida. Mas em 1946, a questão sobre Dönitz ser um criminoso aos olhos da lei ainda precisava ser decidida. Essa era a missão do Tribunal Militar Internacional nos julgamentos de Nuremberg. Durante os procedimentos, a acusação confrontou Dönitz com uma prova condenatória sobre o tratamento dos nazistas a comandos aliados capturados atrás das linhas alemãs. Era Dönitz quem executava as ordens vindas de Hitler, que estipulavam que qualquer comando pego devia ser abatido na hora, executado imediatamente. Esse era um flagrante desrespeito às leis de guerra. I asked you yesterday about the secrecy standard of the original Führer order that the shooting of uniformed prisoners acting on military orders must be carried out even after they have surrendered voluntarily and asked for pardon. Muitos lados aceitam o fato de que se você não está com uniforme e está espionando, aí basicamente merece ser executado. Mas comandos não. Comandos são tropas especiais, mas ainda assim, tropas uniformizadas lutando segundo as leis de guerra. Hitler não gostava deles, Dönitz também não. E ele adorava poder ajudar a executar eles. Do you agree that that is a reason for giving top secrecy to this document? Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich diesen Kommandobefehl nicht herausgegeben habe. I'll give you one more opportunity of answering my question. Will you answer it or won't you? Ja, das will ich tun. Ich halte das für möglich, zumal der Jurist hier dieser Ansicht ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich den Befehl nicht herausgegeben habe. Dönitz teve problemas no momento de se defender, porque era exatamente ele quem estava ali executando aquelas ordens de Hitler. Nós ouvimos muito essa história de que estavam só seguindo ordens. Ocorre que esse é um dos principais caminhos para você ter uma justificativa para tentar reduzir a dissonância cognitiva que você tem na cabeça. Existem alguns indícios de que eles realmente reconheciam que o que faziam era de fato errado. Senão, não precisariam justificar, não é mesmo? Mas a acusação ainda tinha mais contra Dönitz. Eles apresentaram provas ainda mais chocantes para a corte ao acusarem ele de utilizar escravos. 12,000 concentration camp prisoners will be employed in the shipyards as additional labor. Now that is your document. May we take it that you were familiar with the fact of the existence of concentration camps?
Das habe ich auch nie I have geleugnet. never denied it. A minha missão para determinar onde o comandante naval nazista Karl Dönitz entra na corrente do mal de Hitler me trouxe até a cidade alemã de Heckum, perto da costa do Mar do Norte. Aqui fica este enorme prédio de concreto chamado Abrigo de Submarinos Valentim. Em que parte do abrigo nós estamos? Nós estamos aqui, no fim de toda a linha de produção. Este lugar foi feito para fabricar submarinos em um tipo de linha de montagem. E o Dr. Marcus Mayer é historiador e perito na história naval nazista. Esse lugar é mesmo gigantesco. Eu ainda estou tentando processar o quanto isso é grande. Por que construíram esse lugar? Eles queriam fabricar submarinos e precisavam de algum lugar que fosse protegido dos ataques aéreos. E aí eles resolveram levantar essa construção enorme, que era meio à prova das maiores bombas que existiam na época. No início de 1943, o jogo havia virado contra os nazistas. Bombardeios aliados caíam sobre os centros industriais alemães, ameaçando encerrar a produção de armas. Hitler estava atrás de algo que pudesse ajudá-los a contra-atacar e Karl Dönitz estava convencido de que tinha a resposta na forma do novo e poderoso submarino Tipo 21. Então o Tipo 21 era uma tentativa de destruir o máximo de navios aliados possível. Exatamente. Dönitz foi o responsável pelo projeto. E esse era o projeto mais importante da Marinha Alemã na época. E Dönitz estava convencido de que o Tipo 21 iria vencer a guerra ao basicamente afundar mais navios do que os aliados pudessem repor. Mas para fazer submarinos Tipo 21, ele precisava de uma fábrica livre dos implacáveis ataques aéreos dos aliados. Ele precisava de um lugar como este. Qual é o real tamanho dessa estrutura? Uns 419 metros de extensão. É uma área de cerca de 5 campos de futebol. Tem paredes grossas com uns 4,60 metros. E o pé direito deve estar na casa dos 7 metros. As paredes têm 4,5 metros de espessura? Isso mesmo. Devia ser o suficiente para proteger todo o processo de fabricação contra ataques aéreos. Construir uma estrutura desta escala exigiu uma enorme mão de obra. Mas a maioria dos homens alemães participava dos esforços de guerra. Então os nazistas encontraram outra solução. A questão central do abrigo Valentim é que ele foi construído usando um grande número de trabalhadores escravos. Eram prisioneiros de campos de concentração, principalmente soviéticos e poloneses, junto com prisioneiros de guerra italianos e recrutas franceses. Em Heckum, foram forçados sob mira de revólveres a construir o abrigo de submarinos Valentim. 12,000 concentration camp prisoners will be employed in the shipyards as additional labor. Now that is your document. Dönitz usou escravos. Eu acho realmente uma boa medida da brutalidade de Dönitz e da maldade ele ter pedido 12.000 escravos. Quais eram as condições dos escravos que eram forçados a construir este abrigo? Muito ruins. Eles quase não tinham o que comer. E a média de peso de um prisioneiro naquela época era de uns 45 quilos. Então eles sofriam por não terem nada para comer e nem para beber. Eles executavam um trabalho bem pesado ao carregar sacos de cimento com cerca de 50 quilos, ou seja, mais do que o próprio peso deles. Eles eram forçados a trabalhar bem rápido. Eram também pesadamente vigiados e praticamente não tinham como fazer pausas, nem que fossem curtas. Eles trabalhavam quase 12 horas por dia. E depois disso, eles eram vigiados também lá nos campos, que também tinham más condições com relação às camas que recebiam e também aos padrões de higiene que eles possuíam. Praticamente não havia higiene nenhuma. E tem alguma estimativa de quantos
trabalhadores forçados perderam a vida construindo isso aqui? A gente estima umas 1.600 vítimas durante os 2 anos. Se por acaso eles tivessem conseguido concluir este abrigo e o complexo por dentro, isso teria mudado alguma coisa? Eu acho que a partir do outono de 42, isso era impossível. Os alemães poderiam ter feito um submarino atrás do outro, mas os americanos e os canadenses eram mais rápidos. Então, a ideia de afundar mais navios do que os aliados pudessem repor era uma fantasia. Todas aquelas ações de Dönitz na reta final da guerra mostram que ele era um nazista muito mais fanático do que costumavam suspeitar. Ele lutou até o último instante. Eu estou em uma jornada para descobrir onde o comandante naval nazista Karl Dönitz entra na corrente do mal de Hitler. Em 1º de maio de 1945, milhões de alemães cansados da guerra ouviram pelo rádio uma voz estranha dando uma importante notícia. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Ele foi o sucessor apontado por Hitler como chefe de Estado, não como Führer, mas como Reichspräsident, ou presidente do Reich. Foi uma escolha meio surpreendente. Era de se imaginar que alguém como Himmler ou Göring ou algum daqueles outros nomes políticos nazistas de grande porte teriam sido os escolhidos. Eu vim para a cidade portuária de Flensburg, ao norte, para descobrir mais sobre o breve mandato de Dönitz como presidente, nos últimos dias da Alemanha nazista. Dr. Pust? Oi, eu sou o James. Olá. É um prazer. Dieter Pust. O Dr. Dieter Pust é historiador, escritor e principal autoridade na história da cidade. Prazer em te receber em Flensburg. A cidade é há tempos a casa da Academia Naval Alemã e é onde Dönitz decidiu realizar seu último ato como o único homem, além de Hitler, a comandar o Terceiro Reich. Por que Hitler escolheu Dönitz como seu sucessor em vez de Himmler, de Göring ou de tantos outros importantes líderes nazistas? Porque Dönitz tinha sido o mais fiel seguidor de Hitler e não tinha ligações com a política. Outros membros da liderança tinham caído em descrédito perante a Hitler. Sim. Então Dönitz foi o sucessor natural de Hitler, porque ele era alguém que não tinha traído o Hitler. Sim. Dönitz sempre foi leal. Dönitz sempre foi sincero. Não tinha desconfiança política quanto a Dönitz. Ele não tinha aquele lado político de estar sempre envolvido com a novela nazista. Quando Dönitz anunciou a morte de Hitler para o povo alemão, ele disse que Hitler tinha morrido lutando como líder das tropas nazistas em Berlim. Ele não revelou o fato de que Hitler tinha se suicidado. Por que ele fez isso? Isso foi para manter o mito de Hitler ainda vivo. Para os soldados e todos os alemães se manterem na missão até o fim. Para manter vivo o mito de que Hitler havia seguido as suas próprias regras e se sacrificado até o fim pelo povo da Alemanha. Foi a última grande mentira do sistema do nacionalsocialismo. Dönitz foi realmente leal. No testamento político de Hitler, ao confiar a Dönitz a posição de presidente do Reich, ele disse que Dönitz devia concluir o esforço militar usando qualquer meio disponível. Naquele momento, Berlim estava em ruínas e o anteriormente poderoso Wehrmacht havia sido reduzido a pequenos focos de resistência. Era uma derrota completa. Apesar disso, Dönitz ordenou que as tropas alemãs ficassem para enfrentar os soviéticos. E agora, tá me levando para onde? Estamos a caminho de um local bem especial aqui em Flensburg, especialmente o último local onde Dönitz esteve aqui na cidade. Legal, vamos entrar então.
Na nossa frente está o prédio de onde, por algumas breves semanas, em maio de 1945, Karl Dönitz comandou o fim do governo nazista. O governo em Flensburg ocupou escritórios na Academia Naval e chegou a deixar alguns dos ministérios em navios nas águas em torno da Academia Naval. Aqueles foram 21 dias bem estranhos na história alemã. Mais estranho era o plano de Dönitz para salvar o Reich, que estava desmoronando. Foi uma prova de todo o distanciamento da liderança nazista e, em particular, de Dönitz, da realidade da situação. Ele conclamou os aliados ocidentais a se juntarem ao que restava das forças nazistas para empreenderem uma guerra contra a União Soviética. A princípio, ele tentou negociar um cessar-fogo com os aliados ocidentais com o argumento de que em pouco tempo o inimigo de todos seriam os comunistas soviéticos do leste. Só que os aliados não aceitaram aquilo. Então os aliados iam continuar lutando contra os alemães até que chegassem a um acordo de rendição incondicional. From Allied headquarters aboard the Patria at Flensburg, North Germany, orders go out for the arrest of the last top Nazi. Sem alternativas, Dönitz anunciou a rendição incondicional da Alemanha em 7 de maio de 1945. A guerra na Europa havia terminado. Now the Führer of the beaten Third Reich, Grand Admiral Dönitz himself, comes out under Allied arrest. He walks through a tunnel in the Flensburg compound to imprisonment. A partir daqui, os detentos, que eram os mais importantes, foram levados para o aeroporto de Schaeferhaus e de lá foram transferidos primeiro para a Baixa Saxônia e depois para Nuremberg, para os julgamentos. Então quer dizer que, depois que Dönitz foi preso, ele ficou exatamente aqui onde eu estou agora? Sim. Nossa. Ele reclamou que não recebeu o devido reconhecimento como um militar de uniforme pelos aliados que foram os responsáveis por levarem ele preso. Então quer dizer que ele ficou aqui quando tudo acabou para ele? Quando ele acabou sendo preso? O período como líder da Alemanha tinha acabado e, depois desse momento, demorou só um pouco para que ele participasse do julgamento de Nuremberg. Dönitz est inculpé des crimes faits par les premiers, deuxième et troisième chefs de l'acte d'accusation. Em 15 de outubro de 1946, após quase um ano de testemunhos, os vereditos de Nuremberg foram lidos e Karl Dönitz descobriu seu destino. Ele foi indiciado por 3 crimes: conspiração para cometer crimes contra a paz, promover uma guerra de agressão e crimes contra as leis de guerra. Foi considerado inocente da primeira acusação, mas culpado das outras 2. Dönitz foi considerado culpado por cometer crimes de guerra abomináveis. Mas enquanto muitos colegas nazistas foram sentenciados à forca, ele recebeu apenas 10 anos na prisão. Eu acho que a sentença de Dönitz foi branda demais. Eu acho que ele deu sorte porque tinha um bom advogado. E eu acho que o difícil ao acusar um homem como Dönitz é que se você começa a acusar ele de promover uma guerra submarina irrestrita, é melhor ter certeza de que o seu próprio lado não fez a mesma coisa. E o advogado de Dönitz mostrou um depoimento do comandante naval americano Nimitz, dizendo que ele também tinha feito o mesmo tipo de combate. Era com isso que Dönitz contava para se defender. Ele diria, talvez eu fiz coisas ruins, mas e vocês? Por que só eu estou sendo processado? Estando aqui com Dieter no exato lugar onde Dönitz foi pego e levado para a cadeia, eu tenho uma última pergunta. Depois da guerra, Karl Dönitz chegou a expressar algum arrependimento ou remorso pelos crimes que ele cometeu? Ele disse que só tinha agido de acordo com as responsabilidades dele. E desse modo, ele não tinha por que se desculpar e nem se arrepender de nada. Karl Dönitz foi solto em 1956. Ele foi o primeiro dos nazistas de elite a cumprir pena e ser libertado. Ele morreu em 1980, aos 89 anos. A minha jornada me proporcionou uma nova visão sobre a crença fanática de Karl Dönitz em Hitler e no nazismo, e revelou a verdade sobre o trabalho escravo imposto por ele em uma tentativa inútil de prolongar a guerra.
também demonstrou sua completa falta de remorso. Agora está na hora de decidirmos onde ele deve se encaixar na hierarquia nazista. Usando nosso sistema especial de baralho, eu quero determinar onde Karl Dönitz entra em Hitler e sua corrente do mal. Em Nuremberg, Dönitz foi condenado a 10 anos na prisão. Vocês acham justo pelas ações dele na Segunda Guerra? Não. Eu acho lamentável. Havia muitos submarinos operando com extrema crueldade contra navios de carga. Homens, mulheres e crianças inocentes foram todos mortos por homens que seguiam as ordens de Dönitz. Pelo meu ponto de vista, ele estava atolado em crimes contra a humanidade. O lugar para onde eu fui e que teve o maior impacto sobre mim foi o Abrigo Valentim. Essa foi uma estrutura construída sob as ordens de Dönitz por trabalhadores escravos e a construção começou em um momento em que a guerra já estava perdida para a Alemanha nazista. A construção daquele abrigo mostra que é impossível separar o militarismo e o que ele fez das violações dos direitos humanos e outras atrocidades dos nazistas. É uma fábrica feita com trabalho escravo. Tem um dedo de Dönitz nos crimes do Terceiro Reich, o que vemos na construção do abrigo. Uma vantagem que Dönitz tinha como marinheiro foi que a marinha do Terceiro Reich não esteve diretamente envolvida com o Holocausto do mesmo jeito que o Exército, a SS e todos os outros aparatos do Estado nazista. E foi essa noção de distanciamento que fez Dönitz parecer ser mais limpo que outros nazistas. Matt, o que as ações de Dönitz durante a Batalha do Atlântico e a disposição em usar trabalho escravo em construções diz sobre a moral dele? O que acontece é que o senso de moralidade do soldado sempre muda de certa forma em tempos de guerra. Não há dúvida sobre isso. Mas ainda assim, as ações de Dönitz parece que vão bem além do que poderia ser considerado um desvio normal de moralidade. É um comportamento realmente imoral. E essa relativização teve efeito prejudicial ao estabelecerem culpa na Alemanha pós-guerra, porque permitiu que Dönitz se aposentasse e escrevesse suas memórias para comandar a narrativa sobre quem ele era e o que ele fez. Isso parece uma prova de negação de responsabilidade, o que é uma característica de alguns indivíduos que cometem crimes abomináveis. De fato, eles sempre se enxergam como vítimas por terem sido aprisionados. Com certeza. E eu acho que um dos problemas em Nuremberg foi que eles contavam com uns comandantes aliados que cometeram talvez crimes bem similares aos cometidos por Dönitz. E foi por isso que o tribunal pegou um pouco mais leve com ele do que realmente deveria ter feito. O que eu gostaria agora é de chegar a uma conclusão sobre onde vocês acham que Karl Dönitz entra na hierarquia nazista. Anthony, o que você me diz sobre isso? Ser almirante e sucessor do Hitler como chefe de Estado são questões importantes. Ao mesmo tempo, acho que Dönitz não foi nem de longe essencial para as atrocidades cometidas pelos nazistas, assim como outras pessoas que já debatemos aqui. Eu o coloco como 26. Guy, o que você acha? Eu acho que Dönitz, numa guerra normal, entre aspas, atuando em um regime normal, entre aspas, fazendo as ações que ele fez, seria bem criminoso e eu poria nos 10 primeiros. Mas tem muitos outros envolvidos no panteão nazista que foram bem piores, então eu diria que é o número 24. Muito bem. Matt? Eu vou concordar totalmente com meus colegas historiadores. Eu o coloco como 25. O interessante é que vocês três quase chegaram a uma conclusão unânime de que ele deve ficar nos 20 e poucos. Matt, eu concordo. Eu acho que 25 é onde ele deve entrar. Ele é, portanto, o 8 de espadas. Karl Dönitz foi um nazista fanático cujas táticas e ordens tiraram milhares de vidas inocentes. Como sucessor de Hitler, ele tentou prolongar a guerra. Por isso, ele fica em 25º no Hitler e sua corrente do mal. Versão brasileira, Vox Mundi.